Boa tarde, pessoal. Então vamos lá, vamos dar continuidade ao vídeo anterior, né? Que eu expliquei que existe o passo a passo, né? Antes de começar a escrever. E vamos ver nesse vídeo agora como o autor que escreveu o texto Pena de Morte no Brasil, como ele aplicou esse passo a passo aqui no texto que ele fez, certo? Como já disse, as condições aqui são um pouco precárias, né? Tecnológicas, mas vamos trabalhar aí com dedicação. Bom, vamos lá. Vou lendo parágrafo por parágrafo e vocês vão lembrando do passo a passo, tá ok? Então, olha lá. Construindo a introdução. Os elevados índices de criminalidade registrados no Brasil nos últimos anos têm levado os diversos setores da sociedade organizada a discutir formas de reduzir estes dados, trazendo-os para o nível do aceitável internacionalmente. Dentre as soluções oriundas desses debates, surge com frequência a adoção da pena de morte, uma medida extrema que encontra tanto defensores quanto opositores no seio da sociedade brasileira. Bom, vamos lá, acompanhe aqui comigo. Como naquele passo a passo, né, que eu disse para vocês, fazer a introdução. A introdução tem que ter o quê, pessoal? A apresentação do tema ou, além da apresentação do tema, a apresentação dos argumentos. Eu vou mostrar para vocês aqui como o autor ele fez apenas a apresentação do tema, tá bom? Os argumentos ele vai defender, né, no decorrer do desenvolvimento. Então vamos lá. Vejam só, pessoal, quando tem um tema de redação, você não começa logo falando do tema, certo? Você tem que preparar o leitor e introduzir esse tema. Vejam que nas primeiras linhas, olha aqui, ó. Opa, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Bom, nas primeiras linhas, gente... Ixi, tá difícil aqui, ó. Eita, mas vamos lá. Tentar mostrar com a mão aqui mesmo. Então, o tema é pena de morte no Brasil, certo? Só que o autor ele não começa falando do tema, não é, em si, que é pena de morte. Ele fala de uma coisa mais ampla que inclui a questão da pena de morte, que é o que? A questão da criminalidade. Então vejam só, ele vem falando, né, ele fala dos elementos dos elevados índices de criminalidade no Brasil, né, que diversos setores da sociedade discutem formas de reduzir esses dados de criminalidade, né? Olha só, no meio do parágrafo aqui, ó, é que ele vai entrar no tema. Vocês viram que ele não começou o tema de uma vez, tá? Primeiro ele começou de algo mais genérico, que é a criminalidade, para depois entrar na questão da pena de morte. Então vejam, agora que ele vai entrar, ó, dentre as soluções oriundas desses debates surge com frequência a adoção da pena de morte. Então veja, faltando 4 linhas para terminar o parágrafo, é que ele coloca o nome do tema, né? Pena de morte, tá? Então, aí ele vai dizer, né, que é um tema polêmico, tá? Como eu disse para vocês, tema de redação dissertativa é ter sempre tema polêmico. Então vejam, ó, adoção da pena de morte. Uma medida extrema, né, ele reconhece como uma medida extrema, ó, que encontra tanto defensores quanto opositores no seio da sociedade brasileira. Então ele reconhece que a implantação da pena de morte é uma medida extrema, né, que encontra pessoas que são a favor e pessoas que são contra. Né? Lembra que eu falei daquele segundo passo no vídeo anterior. O segundo passo é definir o seu ponto de vista. Se você é a favor ou contra, não é o tema que está sendo discutido. Então vamos para o segundo parágrafo. Construindo um desenvolvimento. Então, logo após que termina a introdução,
o parágrafo introdutório, logo se entra, né, no desenvolvimento, que são 3 parágrafos. Em cada parágrafo ele vai desenvolver um dos argumentos. Como eu mostrei no vídeo anterior, o primeiro argumento, olha aqui, o primeiro argumento é de que a pena de morte inibe o crime. Então ele vai desenvolver sobre isso. Olha, o segundo parágrafo, onde ele começa a argumentar. Um dos argumentos dos que defendem a adoção da pena de morte é o de que ela inibe o crime. O Código Penal brasileiro é de 1940 e, portanto, as penas ali estipuladas são muito brandas para determinados delitos. Por mais grave que seja um crime ou vários crimes cometidos, o criminoso só será preso por, no máximo, 30 anos. Isso sem dizer que, à medida em que for cumprindo a pena, irá obtendo progressões, benefícios de tal sorte, que em poucos anos de cadeia já poderá gozar de liberdade. Dessa forma, a pena atribuída termina por ser um prêmio, um incentivo à criminalidade. A adoção da pena de morte, dizem, uma pena capital, que atingiria apenas os criminosos de alta periculosidade, seria uma forma de atemorizá-los, levando-os a pensar bem antes de praticar um delito grave. Assim, a pena de morte, atemorizando o criminoso, inibe o crime. Então veja, pessoal, logo no início do parágrafo, ele coloca, né, ele escreve o argumento. Então veja só, um dos argumentos que defendem a adoção da pena de morte é de que ela inibe o crime, ponto final. Então aqui ele já jogou o argumento. O que vem no restante do parágrafo é forma de explicar melhor esse argumento, tá? O primeiro argumento que ele desenvolve. E outra, pessoal, não existe essa coisa de em dissertação de você falar, usar expressões como eu acho, eu acredito, né? Não existe isso. Vejam como é que ele coloca. Ele não se coloca na primeira pessoa da conjugação. Olha aqui, ó. Um dos argumentos dos que defendem a adoção da pena de morte. Ele não fala eu defendo a pena de morte. Tá? Isso é uma forma, assim, de você não carregar sobre seus ombros tamanho peso de uma opinião tão forte. Tá bom? Essa é a estratégia de escrita. Ok? Então vamos para o segundo argumento, terceiro parágrafo. Então, o segundo argumento é de que há criminosos irrecuperáveis, né? Vamos lá. Estudos sérios feitos na Itália têm mostrado que 2% da população de qualquer país tem uma tendência inata para a criminalidade. São os chamados criminosos irrecuperáveis. Por mais que sejam presos e punidos, esses indivíduos, quando soltos, voltam a praticar crime de toda a natureza, inclusive os mais hediondos possíveis e imagináveis. A crença de que a prisão os ressocializará, tem um problema aqui de ditação, tá? Não se ressocializará, é pura fantasia e não uma realidade de alguns setores utópicos que lidam com a criminalidade. E uma sociedade justa não se constrói com fantasia, mas sim com ações práticas e concretas. Para esses criminosos irrecuperáveis, só haveria uma solução: a pena de morte. Um remédio doloroso, mas que dói menos do que os males que estes marginais provocam nas famílias, na sociedade e no Estado. Pessoal, assim como no outro parágrafo, né, eu fiz questão até de colocar em negrito como aquele argumento que ele selecionou antes de começar a escrever, ele está presente por escrito no texto. Então veja só. Ele fala dos estudos feitos na Itália, né? De que 2% da população de todo o país tem uma tendência inata para a criminalidade. O que é inato, gente? É aquela pessoa que já nasce criminosa, já nasce com tendência criminosa. Existe toda uma teoria por trás disso aí, mas quem estuda isso é a disciplina de criminologia, né? Geralmente nos cursos de direito. Então vejam só como ele deixa expresso, né? Coloca a expressão do argumento dele. São os chamados criminosos irrecuperáveis. Então olha só aqui em cima o argumento que eu já tinha feito. Há criminosos irrecuperáveis. Gente, se vocês seguem esse passo a passo, fica muito mais fácil fazer
essa atividade. E tá? E para qualquer outra ocasião que vocês forem escrever. Esse passo a passo é uma forma de organizar as ideias, certo? Então, né, novamente, né, depois de posto o argumento dele, ele vai só continuar explicando esse argumento, tá? Vamos para o próximo parágrafo, que é o último parágrafo do desenvolvimento. Então veja só, o terceiro argumento que ele tinha falado antes, lembram? Manter um criminoso preso custa muito caro para a sociedade. Pessoal, para esse tamanho de texto aqui, 2 ou 3 argumentos, igual nesse caso, que é o suficiente, tá? Senão o texto fica muito grande. Então vamos ler o parágrafo. Além de inibir o crime e o criminoso, os defensores da pena de morte argumentam ainda que a manutenção de um criminoso preso custa muito caro para a sociedade. É sabido que o Brasil tem profundas carências financeiras em todas as áreas, da educação à infraestrutura. Infraestrutura, gente, está escrito assim porque esse texto foi escrito antes da reforma ortográfica, viu? Porque agora a infraestrutura se escreve junto. Então vamos lá. Estima-se que um preso custe cerca de 7 salários mínimos por mês aos cofres públicos. E muitas vezes o Estado brasileiro tem sido criticado e acusado de paternalista por dar uma mísera bolsa escola, um salário educação ou ainda uma bolsa universitária a um cidadão carente, o que é um paradoxo. Gastar tanto com um criminoso e não ter como acudir um cidadão honesto. Isto, além de ser uma inversão de valores, ainda atrasa o desenvolvimento do país. Então, pessoal, novamente, não é? Para vocês verem que ele, no início do parágrafo ele retoma o argumento de que o criminoso preso custa muito dinheiro para a sociedade. Né? Então, olha aqui na terceira linha, um criminoso preso custa muito caro para a sociedade. Então, o seu argumento tem que estar expresso, ou seja, tem que estar escrito. Você não pode deixar que o leitor adivinhe qual que é o seu argumento, tá bom? Aí depois ele vai falar, né, que a palavra paradoxo aqui embaixo, né, paradoxo é um tipo de contradição. Então seria uma contradição, né, gastar tanto dinheiro com um criminoso, pessoa que está aí, isso na versão das ideias do autor, né? É uma contradição gastar dinheiro com alguém que está prejudicando a sociedade, né? E não gastar dinheiro, né? Salário, educação, bolsa escola, etc., para aquele cidadão que quer estudar, né? E contribuir para a sociedade. Então, vocês podem concordar ou não concordar com o autor, isso não tem problema. Você pode ser contra a pena de morte, tá? Ele, no caso aqui, é a favor. Eu, por exemplo, também eu sou contra a pena de morte. Mas isso não importa. O que importa é entender como é que o texto está bem estruturado. Tá bom? Vamos para a conclusão. Bom, é o último parágrafo do texto. Dessa forma, vê-se que são inúmeros os argumentos dos defensores da adoção da pena de morte no Brasil. Retornando, né? Ele não fala que eu sou a favor, ele usa dos que são a favor da pena de morte, dos defensores. Ou seja, vamos usar uma expressão chula aqui, né? Ele tira o dele da reta. Ele não quer carregar nos ombros, né? Ele quer esse peso de ser a favor da pena de morte. Então, você não se colocar como sujeito da frase, né? É uma forma de você fazer isso. Ele continua, né, reconhecendo que o assunto é polêmico e deve ser discutido por todos os setores da sociedade, os mais interessados na resolução deste problema, porque afinal são eles as maiores vítimas da criminalidade crescente em nosso país. Encontrar uma solução rápida é uma necessidade. Reduzir os elevados índices de criminalidade no nosso país, uma urgência. Algo precisa ser feito. Qual solução adotar? A sociedade é que deve dizer, pois ela é a maior vítima. Precisamos parar de ouvir apenas os algozes.
No vídeo anterior, pessoal, eu disse que a introdução tem que ter alguns elementos como apresentação do tema e, se você quiser, a apresentação dos argumentos. Na conclusão também é necessário, vocês podem ver no vídeo anterior, que é necessário ter algumas coisas, tá? Que é retomar o tema central, né, que é a pena de morte. Ou então, você deve encerrar o assunto, né, para o seu texto não ficar sem final, e deixar a discussão em aberto para que o seu texto não pareça que você é o dono da verdade, entendeu? Assim, ele já mostrou a opinião dele. Claro que ele quer que a opinião dele seja aceita por quem está lendo o texto, mas ele deixa a discussão em aberto para não parecer que ele é o dono da verdade, tá? Então vejam só, ele diz aqui, ó, reduzir os elevados índices de criminalidade no nosso país, uma urgência. Então aqui ele está retomando o tema inicial, que não começou falando do tema de pena de morte, ele começou falando de elevados índices de criminalidade. Então aqui ele retomou o tema principal, né? E vejam só aqui, ó, onde ele encerra o assunto e deixa a discussão em aberto. Qual solução adotar, a sociedade é que deve dizer. Ou seja, eu estou dando, como se ele dissesse assim, eu estou dando minha opinião aqui, eu sou a favor da pena de morte, por causa desses 3 argumentos que eu apresentei. Só que como eu não sou dono da verdade, aí ele joga para a sociedade discutir. Você entendeu? Qual é a melhor saída? Para ele, a gente percebeu que a melhor saída é a implantação da pena de morte, para reduzir os índices de criminalidade. Mas aí o que ele faz? Ele joga a responsabilidade disso para a sociedade dizer que é porque ela é a maior vítima. Entenderam? Então, pessoal, quero que vocês pensem assim. Para que essa atividade serve? Serve para você, obviamente, né, ver como se constrói uma redação, uma dissertação argumentativa passo a passo, né? E esse passo a passo é uma forma de organizar suas ideias. Porque o grande problema de quem vai escrever não é falta de argumento, é falta de planejar o texto. Que aí você quer dizer tudo no começo, você começa a escrever e diz tudo de uma vez o que você pensa, a sua opinião sobre um assunto. Aí chega lá na metade do texto, você não tem mais o que dizer, não sabe nem como concluir. Certo? Quero que vocês percebam isso. Bom, pessoal, então aqui está, né, o texto completo, né, os 5 parágrafos, introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão, tá? E a proposta da atividade, né, aqui, que alguns já fizeram. Mas eu estou vendo que estão poucos alunos, são os 3 alunos que me mandaram só, viu, gente? Na sala tem uns 20 alunos, tem muita gente que não está acompanhando essas atividades e o grupo que foi feito de WhatsApp, tá? Estou estendendo o prazo aí, como eu disse, né? O último dia era hoje, estou estendendo o prazo aí para sexta-feira, né? Para me enviar as 3 atividades depois dessa explicação. Estou à disposição no grupo de WhatsApp, tá? Vocês mandem para o meu e-mail. E para essa semana nós vamos trabalhar assim dessa forma mesmo, tá? Como fizemos agora. Só essa atividade aqui, essa explicação pelos vídeos. Eu estou aguardando a orientação da coordenação, né? Para ver até como vai ficar essa questão do isolamento, se vai continuar ou não, né? Do governo. E ver se nós vamos partir ou não, né? Para trabalhar com o Google Classroom. Porque, gente, não dá, eu tenho muitas turmas, tá? Todo professor está trabalhando muito mais em casa do que trabalha pessoalmente, tá? Tá muito difícil para todos os professores, não só para os professores e para os alunos também está muito difícil, né? Ninguém está acostumado a trabalhar dessa forma. Estamos fazendo da melhor forma possível, tá bom? E o seguinte que eu queria dizer, não dá para a gente ficar mandando material, vídeo e dando atenção para esses 3 canais de uma vez, que são o WhatsApp, o e-mail e o Google Classroom, tá? Então, por essa semana vai ser por e-mail e WhatsApp. Se a coordenação achar por bem, nós vamos adotar só o Google Classroom ou
só o WhatsApp e o e-mail, tá bom? Então, ficar alimentando essas três plataformas, esses três canais de comunicação é impossível, tá? E a gente conta com a compreensão de vocês, que como eu disse, né, é uma situação que no mundo, no Brasil, ninguém nunca viveu. Então nós estamos aprendendo a conviver com isso, né, sem deixar de produzir agora, da melhor forma que a gente encontra. Conto com a compreensão de vocês e para as dúvidas estou no WhatsApp, no grupo de língua portuguesa. Então, um abraço, tudo de bom para vocês.